Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega aí Matemática. E hoje nós vamos falar sobre equações exponenciais, tá? Essa parte aqui que nós vamos gravar é uma introdução, na verdade, para nós começarmos a falar sobre a parte dos logaritmos, né? Porque logaritmo, para quem está fazendo aí primeiro ano, ensino médio, né? Dependendo dos materiais, entra no começo do segundo ano. Na verdade, ele não é difícil. O que você não sabe é a parte básica, que são as equações exponenciais. E é justamente esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, né? Bom, nós estamos falando aí necessariamente de uma equação, então obrigatoriamente nós temos que ter uma igualdade, tá? E se nós temos que ter uma igualdade, a gente vai ter dois termos diferentes, ou seja, a igualdade entre esses dois termos. Então, se caso você tenha alguma dúvida aí sobre os conceitos básicos das equações, dá uma procurada aí que nós temos um vídeo que com certeza vai te ajudar, né? Antes da gente começar, não deixe de deixar aí o seu like, né, de compartilhar esse vídeo com um colega seu que precisa de ajuda, né? E claro, não deixe de se inscrever para mais informações e para mais vídeos como esse que vai te ajudar com certeza, né? Então, sem mais delongas, sem mais percas de tempo, vamos começar aqui com as nossas resoluções. E para a gente começar, coloquei para vocês uma parte muito importante, né? Que é um lembrete das nossas propriedades das potências, né? Ou seja, se você não conhece as propriedades das potências, você vai ter dúvida nas equações exponenciais e, por sua vez, vai culminar em dúvidas envolvendo os logaritmos. Olha só como tudo está bem juntinho, bem ligadinho. Então, você precisa entender todas essas passagens para lá na frente você se dar bem quando nós falarmos necessariamente dos logaritmos e tudo que envolve os logaritmos, né? Então, equações exponenciais, as variáveis, né? Ou a variável, ela aparece no expoente dos números, né? E agora, o que a gente faz? Eu já não conseguia com as equações. Se essa variável aparecer no expoente, o que eu faço? E aqui nós vamos usar todo o trato da potenciação para a gente conseguir resolver esse negócio, né? Então, começando lá com o nosso primeiro exemplo. Tenho dois termos, tenho uma igualdade, então posso dizer que era uma equação. A minha variável aparece aqui, ó, no expoente, então ela é uma equação exponencial. E aí a gente vai trabalhar, né, exatamente todos os conceitos de potência para a gente poder resolver. Como assim, Pro? Então, olha só, primeira coisa, né, quando a gente fala de potência, é importante lembrar que potência nada mais é uma base com expoente que vai determinar quantas vezes essa base se repete. Então, aqui, a gente tem que achar quem é a menor base. E é só a gente olhar a menor base, ou seja, não tem como ter ninguém menor do que o 3 aqui nessa equação, a nossa menor base é 3. Então, esse cara aqui, ó, eu vou necessariamente ter que transformá-lo nesse 3. Como é que a gente faz isso? Numa decomposição em fatores primos. Então, aqui, ó, se a minha base é o 3, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o 3 aparecer aqui. Então, eu vou pegar o 27 e vou fazer a decomposição. Caramba, Pro, essa decomposição é igualzinho ao MMC, mais ou menos, né? Porque o MMC é mínimo, múltiplo, comum. Eu tenho que ter dois ou mais termos. Aqui é um só. Então, a gente vai fazer uma decomposição. Venho aqui, divido por 3, que vai dar 9. Divido por 3 de novo, que vai dar o próprio 3. E por 3, que vai dar 1. Então, aqui, eu posso dizer que o meu 27 nada mais é do que 3 elevado a 3, porque é a quantidade de vezes que ele se repetiu, né? Então, no lugar desse 27, eu posso colocar quem? 3 elevado a 3. Então, vou ficar aqui, ó. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Ótimo, cheguei no que eu precisava. Agora eu tenho duas bases iguais. E se eu tenho duas bases iguais, automaticamente os meus expoentes também serão iguais. E aí, a partir daqui, o que eu posso fazer? Não preciso mais das bases, porque eu já sei que elas são iguais. Posso vir aqui, ó, e eliminar, né?
Eliminei as minhas duas bases. Quem que me sobra? Me sobram os expoentes. Significa o quê? Então, que os meus expoentes, eles são iguais. Então, nosso x, para este caso, vale 3, né? Então, este é o conceito base das equações exponenciais. É claro que a gente tem que tomar cuidado que coisas maiores e diferentes podem aparecer. Como, por exemplo, esse cara aqui, ó. Agora, eu tenho variável dos dois lados, ó. Esse x e esse x, eles têm mesmo valor. Isso é importante deixar claro, né? Mas eu tenho variável dos dois lados. O que eu vou fazer? Qual que é o meu primeiro passo? Identificar quem é a minha menor base. A minha menor base é 2. Eu não tenho como diminuir esse 2, eu não tenho como reescrever. Ele é a menor base. Agora eu pego esse 16 e vou reduzir ele até que ele vire base 2. Pois se essas bases não fossem iguais, não ficassem iguais, dá para resolver? A resposta é não. Por quê? No meu conceito, eu preciso chegar exatamente na mesma base. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever esse 16. E vamos fazer a decomposição como nós fizemos com o de cima. Então, eu venho aqui, ó. 16. Vou fazer a decomposição. O exercício já me deu uma dica. A base que eu quero é a base 2. Então, é por 2 que eu começo a dividir. Pego aqui o 16, ó. 16 dividido por 2, que vai dar 8. Por 2 de novo, que vai dar o próprio 4. Por 2 de novo, que dá 2. Por 2 de novo, que dá 1. Tudo bem? Conto aqui quantas vezes o 2 apareceu. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, no lugar desse 16, eu vou colocar 2 elevado a 4. Então, esse cara vai ficar 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a 4. Só que tem um detalhe. Esse cara aqui ele já estava elevado a x menos 3. Então, eu preciso de um parênteses para organizar aqui, ó. E esse cara elevado a x menos 3. Tudo bem? Caraca, pro E agora é fácil. Vamos cancelar as bases e resolver. Mais ou menos. É aí que entra o nosso lembrete, que são as propriedades da potência. Quando isso daqui acontece, ó, né? Quando isso daqui acontece, significa que eu tenho que usar uma propriedade, que é essa propriedade aqui, ó. Propriedade de potência de uma potência. Ou seja, agora eu vou multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Antes, é claro, da gente poder cancelar as nossas bases. Mas vamos lá. Então, vai ficar lá, ó. 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a 4, que vai multiplicar o x menos 3. Ô, Pro, apareceu um parênteses do nada aí, isso pode acontecer? Sim, toda vez que nós tivermos que organizar essas operações, eu posso colocar ou tirar parênteses, desde que eu faça isso do jeito correto. É claro que isso vem lá das equações e vocês precisam treinar muito isso para poder chegar onde a gente está aqui. Bom, vamos lá então. Agora sim, tenho duas bases iguais, as minhas potências já estão parcialmente arrumadas. Agora a gente pode vir e cancelar, né? Ó. Venho aqui, mando esse 2 embora, mando esse 2 embora. O que vai me sobrar são os expoentes. 2 mais 1 igual. Já vou resolver aqui, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 3 vai dar 12, né? 4 vezes 3, 12. Mais com menos, menos 12. E esse cara virou uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, né? O 4 está positivo, vem para cá fazendo a operação oposta, né? Vem subtraindo. Menos 12. O 1 está somando, ele vai para o outro lado. Passou pela igualdade, ele vai fazer a operação oposta. Ele também vai subtrair. Então, aqui, vou fazer aqui ao lado, ó, para não correr o risco de não pegar na câmera. Aqui, o que vai acontecer? Vamos resolver esse cara aqui, ó. Tenho x, mas eu devo 4x. Então, eu ainda devo 3x, porque eu paguei 1. Devo 12 e devo 1. Então, na verdade, eu devo 13, né? Ó, vamos continuar aqui em cima, ó.
Então vai ficar lá, menos x. Por que menos x, pro? Porque a minha ideia é isolar o x. Então eu vou mandar o 3 dividindo para o outro lado, ó. Então vai ficar menos 13 sobre 3. E se você lembra das equações, você deve lembrar que nós não podemos ter variável negativa. Então vou multiplicar por menos 1 desse lado, multiplico também por menos 1 do lado de lá. Logo, x menos com menos vai dar mais, x é igual a 13 terços. Tudo bem? Pro, mas pode acontecer de o x ficar uma fração, eu não preciso dividir? Pode acontecer sem problema nenhum. E você vai dividir essa fração quando o exercício te pedir para fazer isso. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Nem sempre o exercício pede. Só se o exercício pedir valor em decimal, tiver alternativas em decimais, aí você divide. Caso contrário, não precisa. Até porque isso aqui vai virar uma dízima periódica, né? Vai virar uma repetição infinita. Vamos se dizer assim. Bora então para mais exemplos de como isso pode aparecer para vocês? Então, olha só. Exemplo 3 é o que nós temos aqui, né? Ó. O exemplo 3 é bem semelhante ao exemplo 2. Então, aqui, o único detalhe é a minha menor base é 4. Nesse caso sim, mas a gente consegue dividir ou diminuir o 4 ainda mais. Eu posso escrever o 4 se eu quiser. No lugar do 4 eu vou escrever 2 elevado ao quadrado. E isso elevado ao x que já estava lá, né? Lembrando, tá? 2 ao quadrado é 4, por isso que eu fiz essa troca. Nesse caso, o 8 seria 2 elevado a 3. Se você lembrar isso de cabeça, gente, não tem necessidade de você ficar fazendo a decomposição. É claro que fazer a decomposição te ajuda, né? Mas você lembra de cabeça, não precisa. Então, no lugar do 8, coloco sim entre parênteses 2 elevado a 3, né? Isso menos x mais 1. E agora, para os dois lados, sim, eu tenho a menor base possível, que é a base 2. Né? Tive que transformar os dois lados. Aqui nós vamos usar as propriedades, a mesma propriedade que nós utilizamos no 2. Então, ó, mantenho a minha base, multiplico meus expoentes. Mantenho a minha base, multiplico, ó, parênteses, né, ó, x mais 1, multiplico os expoentes. Agora sim, posso mandar embora esse cara e esse cara também, né? Sobra para mim apenas os expoentes, ó. Então, 2 vezes x igual menos 3x mais 3, né? Ó, lembrando que eu fiz a distributiva aqui, ó. Tá? Vou resolver aqui ao lado, tá? Vou apertar um pouquinho aí porque não sobrou espaço. Então, pego esse cara, tá subtraindo, passa pro outro lado somando. Então, vai ficar aqui, ó. 2x mais 3x igual a 3. Tudo bem? Somando esses dois caras, 5x igual a 3. O 5 está multiplicando, precisa isolar o x. Então, pego esse cara e mando para o outro lado. Lembrando, passou pela igualdade, ele vai fazer a operação oposta. Se ele está multiplicando, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, aqui, ó, nós temos que o nosso x vale 3/5. Tudo bem? Ótimo, né? Não é difícil, mas exige um pouquinho de cuidado e atenção. Para você que vai estudar logaritmos, essa é a base. E a maioria das vezes, a maior parte da dificuldade de vocês vem dessa base que vocês não dominam. Então, se você está com problema em logaritmos, comece os seus estudos treinando a parte das propriedades de potência e a parte das equações exponenciais. Você vai ver como vai facilitar muito a sua vida. Lembrando, galera, para dar uma força para o canal, deixa o seu like aí, né? Faz o seu comentário, comenta lá exponencial ou comenta lá logaritmo medo, né? E, claro, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima aula.